Aqui não vai ter polêmica. Como é ser comunista agora? Fala galera, PTJ aqui, tô na área, tô aqui no Sana, em breve vou estar no Uplay com vocês falando muita nerdice. Falando em ódio ou hate, não tem como não falar de Marvel e DC. Voltou a guerra pós-Superman, Marvel vs DC? Cara, olha, assim, eu acho que sim, sabe por quê? Porque Superman chegou, eu já assisti 2 vezes Superman. Que filme bom, que filme fantástico, eu aconselho todo mundo a assistir. E agora, por acaso, antes de vir pra cá, olha que loucura, eu gravei o vídeo da opinião da crítica sobre o Quarteto Fantástico, que acabou de sair em todos os portais. E só coisa boa, tipo 100%, não teve nenhuma, é raro. Deem boas-vindas ao Quarteto Fantástico. Todo mundo elogiando, então todo mundo tá falando que vai ser a grande guerra. Agora a guerra Marvel DC vai começar. E quem que ganha numa guerra dessa? Público. A gente, exato. Se o cara não cair na pilha, né, de ficar... Vai cair. A Marvel é melhor, DC é melhor, vai cair, não tem jeito. Quarteto e Superman, qual o melhor? Entre os dois, eu sou mais Superman, assim, porque pra mim representa mais. Superman é o que inspira todos os outros super-heróis, eu gosto do que ele representa pros super-heróis, né? Não é aquele símbolo de força, mas de esperança, eu acho que é bacana isso. Aqui não vai ter polêmica. Como é ser comunista agora? Agora não, calma. Que agora é a moda, né? Que tá no Twitter contigo. Comigo também mandou É pra contigo, Cuba, já. eu vi. Tá me acompanhando lá. Os caras vão pra Cuba, eu ir pra Cuba. Eu ir pra Cuba. Pra quem não sabe por que eu tô tirando essa onda, faz um tempinho que o Peter foi argumentar, dizendo que a galera que tava sendo racista por conta do protagonista negro do novo Assassin's Creed tava errado. Desde então ele sofreu tipo uma perseguição daqueles que se dizem anti-woke, anti-lacração, aquela coisa toda. Basicamente o cara virou comunista na boca deles. Mas sério, porque hoje em dia tem esse negócio do detestar as coisas. Pra fazer conteúdo, pra engajar tem que detestar. Sim, é um novo mercado que se chama rage bait, né? Ou seja, o mercado do ódio. Você não consegue mais ter visualização se não for pra falar mal de alguma coisa. Então as pessoas vão viciando. Tipo, vai se criando uma dependência de fazer vídeos falando mal de tudo. É quando você pega um vídeo no meio do canal, não do meu, cara, porque eu sempre falo de tudo, mas você pega nesses canais, que quando faz um vídeo falando bem, não tem visualização, é impressionante. E lógico que isso vai alimentando uma bolha que só quer coisas ruins, que sempre vai odiar tudo, que todo mundo é inimigo. Então se cria-se, inclusive, narrativas, espantalhos, entende? Vamos usar, fulano de tal, e na verdade os caras, a cultura pop fica tão politizada que se criam canais políticos travestidos de canais nerd. Tem nem opinião nerd, mano. Tem, cara, às vezes tem um vídeo falando sobre Trump, porra. Hey, Satan! O que aquilo tem de nerd? Trump é um super-herói, porra, não sei. E aí, cara, os caras, se eu tô divergindo da opinião de algum desses caras, eu sou transformado em inimigo político, entende? Mas de qualquer viés de direita, de esquerda, entende? Os caras acabam... Hoje em dia, você tem que... É o que você falou. A gente tem que concordar com o que os caras estão falando. Se não concordar, tu é inimigo... E às vezes inimigo político. Faz sentido, inimigo político, cara. Eu não entendo nada de política. E eu odeio esse negócio de ficar... Tem que odiar tudo, tem que não sei o quê. Pensar o seguinte. A sua audiência tá crescendo em bolha. Se tá crescendo em bolha, você tá fazendo uma coisa errada. E eu não tô falando isso, cara, por mim, não é coisa pessoal, ok? Eu tô falando isso porque você não cresce. Você não consegue crescer se você tá fechado numa bolha. A bolha não vai crescer se você não realmente falar pra boca de funil. Você vê, eu tenho 14 milhões de seguidores no canal. É lógico que eu tenho várias bolhas ali. Você não vai virar pra mim e falar assim, você só tem seguidor de direita, você só tem seguidor de esquerda. Cara, eu tenho seguidor de direita, de esquerda, de centro, eu tenho, mulher, velho, homem, tem de tudo ali dentro. Cachorro, galinha, todo mundo tá me seguindo ali, cara. Então, lógico que vai ter louco, vai ter normal, tem de tudo ali dentro. Por quê? Porque eu não tô só me dirigindo a um tipo de público. O meu assunto não é pautado em política, não orbita fora do que a nerdice em si. O meu assunto é a cultura pop como um todo, cara. Eu só quero falar sobre isso. Por mais que incomode. Se incomodar alguém, beleza, vai ser 500 vídeos contra mim e eu vou estar ganhando mais visualização ainda, tá ótimo. Valeu! Imagina, tu tá numa grande empresa, tu tem tuas ideias e essa grande empresa não deixa tu botar em execução. O que tu faz da vida? Ou vai embora ou cede. E foi exatamente essa primeira opção que a galera que fez esse jogo resolveu levar pra vida, tá ligado? Saíram da Ubisoft porque não estavam conseguindo botar em prática as próprias ideias. Esse é Clair Obscur Expedition 33 para PlayStation 5, pro Xbox Series e pros PCs.
for those who come after. O jogo mais elogiado do ano. Fazer igual aqueles comerciais de cinema. Um filme de Marlon Brando. Cara, Marlon Brando. Um game que quebrou várias convicções do mercado, povão. Que diacho de descrição é essa, Matheus? Quebrou convicções do mercado? Hã? É porque era assim, povão. Se liga. Muita dessa galera que lida com o setor, principalmente a galera do empresariado, que pensa na grana lá na frente, tinha uma ideia torta do bagulho, como é que funcionava, como é que os fãs entendiam os games. Pra começar, o básico. A maioria desse povo, quando vê um jogo com gráfico 3D, meio realista, taca logo aquela alcunha. É um AAA. É um jogo caro pra se fazer. Então assim, se a empresa vai gastar dinheiro, não inventa demais não. Não cria. Tu copia. Sério, o medo do prejuízo fez com que muitas dessas empresas de jogos quisessem fazer o que já tinha feito antes ou o que os outros tinham feito e que deu certo. Vocês estão acompanhando esse raciocínio? O que parece é que direção de arte, estilo de gameplay e até narrativas acabavam sendo limitados em nome de um suposto medo. Isso claramente sufocou a criatividade e o desejo de muitos criadores e artistas, povão. Mas esse ciclo aí acabou virando uma toba. Uma toba! O que eu tô querendo falar é daquela ilustração clássica, Também chamada de Ouroboros. a cobra que come o próprio rabo. Sabe qual é? Um ciclo sem fim, mas muito pouco vantajoso para quem realmente consome as coisas. O mercado ficou meio estagnado naquilo. E quando eu digo mercado, são os grandes jogos. Os indies continuaram ali, ó, nadando de braçada, chapa, criando e executando coisas novas e muito legais. Foi aí que veio uma grande cartada nos últimos anos, povo mio. Várias empresas, consideradas até indies, ou seja, menores, estavam gritando que podiam inovar sem precisar gastar uma fortuna. Títulos muitas vezes chamados de duplos AA, tá ligado? São jogos que mantêm um espírito independente ali, sem precisar seguir as regras impostas pelos executivos, pelas grandes corporações bilionárias. Deixa eu dar alguns exemplos mais claros. Baldur's Gate 3, Stellar Blade, Black Myth Wukong, Unicorn Overlord e, claro, agora, o principal desse bagulho de hoje, Clair Obscur Expedition 33. Clair Obscur é do estúdio dessa galera que eu falei, que saiu da Ubisoft. E ele se chama Sandfall Interactive. Um dos grandes objetivos deles era trabalhar com um RPG de turnos, sabe? Estilo que o Final Fantasy deixou claro que era lindo no passado. Na metade dos anos 2000 e toda a década de 2010, os grandes estúdios insistiram que esse negócio não prestava mais. Eles não achavam isso, e nem a gente. Tanto que os indies e os times desses jogos AA continuavam fazendo. Rapaz, isso aí de dizer que jogo de turno, RPG, sabe? Que a batalha por turno não presta. É a mesma coisa que dizer que Mario e Sonic são completamente ultrapassados porque negócio de jogo que pula em cima dos inimigos, bonequinhos. Sendo que são os melhores, né? Da vida. Do mundo. Se isso fosse mesmo verdade, povão, a gente nunca iria ver jogos como os Dragon Quest mais recentes. Também os Personas e os Like a Dragon. Todos continuaram renovando, mas sendo jogos com batalhas de turnos. E viraram hits. O próprio time de Final Fantasy, da gigante dos RPGs, a Square Enix, acabou caindo nessa, digamos, fake news de que as fórmulas do passado eram engessadas. Aí depois disso a franquia nunca mais teve o brilho de antigamente. A galera meio que renegou as próprias raízes, podemos dizer. Então assim, Clair Obscur sendo um RPG de turnos, mais ou menos nessa linha que a gente já conhece, acho que bem comparável com Final Fantasy X, também tem bastante influência de Persona. Dá uma sacada, tá nítido, não tá não? Aí algumas pessoas podem perguntar, pô, um jogo tão bem feito,
Como é que eles não gastaram bilhões, trilhões? Enxugar o orçamento, chapa. Pessoas apaixonadas pelo projeto e pessoas que sabem que vão ganhar o justo por aquilo ali. Não vai ser um trabalho quase escravo como algumas empresas fazem. Em vez de uma mega ultra equipe caríssima, 50 pessoas. Esse é o número. E eles foram capazes de entregar esse nível de game, de visual, de tudo. Isso é amor, meu querido. Não é só a quantidade que faz o bagulho, não. É amor pelo que você tá fazendo. É ânimo, é gostar de acordar e caraca, eu vou lá fazer meu jogo! Na prática, o jogo chega com um precinho muito mais maneiro pra gente. Coisa boa, hein? Pra vocês verem, nos PCs e no Xbox, por exemplo, o game custa menos de R$200. Agora coloca isso aí, na balancinha, com outros jogos. Aquele pessoal que cobra 400 pilas por um AAA, com a Nintendo querendo cobrar aí, sei lá quanto, 600? Rapaz, não sei se vocês ouviram essa história, mas escuta, que é chocante. O CEO da Gearbox, Randy Pitchford, que é a empresa responsável por franquias como Borderlands, mandou essa, que a galera pode e deve pagar $80, porque é fã, gosta do negócio, tem que pagar caro se tiver que pagar. O golpe tá aí, chapinha. Tu vai cair? Claire Obscure chegou para provar para o mercado que dá para fazer melhor, que dá para fazer mais barato, que dá para respeitar o consumidor e não explorar gananciosamente como a maioria tem feito. Você sabia que o Steve Jobs só teve emprego uma vez na vida e foi na Atari? Ali por volta de 1975, o nosso caro Jobs, depois de ter visto o sucesso do Pong, estava obcecado em trabalhar fazendo uma máquina de arcade para Atari. E ele levou seu escudeiro de sempre, Steve Wozniak, junto. Basicamente, a dupla trabalhou na ideia de como seria um Pong feito para um jogador. Nasceu assim o Breakout de 1976, um estilo de jogo que acabou sendo apelidado de paredão antes de Big Brother existir, hein? Breakout se tornou uma marca que continua ganhando novos jogos. Para completar, antes de sair da Atari, naquele mesmo ano, o Steve Jobs perguntou para o fundador da Atari, o Nolan Bushnell, se ele queria fazer parte da Apple, uma empresa que ele estava montando assim, pensando, coisinha pouca, inaugurou, chamou. O Nolan precisava investir $50 mil e acabou dizendo, não, deixa pra lá, vai-te embora. Depois o próprio admitiu publicamente que foi a maior burrada da vida dele. Eita preula, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa Uplay, o programa que chegou aqui na tela da Band pra matar a sua fome de cultura pop geek, de coisa de nerd e que tá sempre recheado de coisa boa pra vocês. Pra quem não me conhece, aguenta aí, Matheus Barros, sou eu, e hoje a gente falou de muita coisa nova de games, coisas robustas, como eu costumo dizer, porque são jogos que realmente a galera tá comentando muito na internet e a galera quer muito jogar, quem ainda não começou a jogar. Se você não conhece a gente, vai no @canal_uplay, que é sempre cheio de coisa nova em qualquer rede social, TikTok, Twitter, etc, mas no Instagram é o nosso carro-chefe, você vai lá, tem story, tem coisa nova, tem coisa boa o tempo inteiro, basta você ir, seguir e curtir lá. Pode mandar mensagem nas DMs, comentar nos posts, nos vídeos curtos e ver os stories que são, ó, mamma mia, viu? Quem não foi ainda no nosso canal do YouTube, deve ir também, viu? É o www.youtube.com/canal-uplay. Lá tem vídeos novos toda semana, vídeos longos, vídeos mais curtos, vertical, horizontal, do jeito que quiser, em cruz, em asterisco, é de tudo que é maneira que a gente tem que tentar fazer aí, porque as tecnologias nos obrigam às vezes também, né? Hey, Uplay people. I'm Hank Rogers and I'm going to talk to you about some Tetris stuff. Todo mundo aí conhece Tetris, né? Bloquinho caindo, montou, fez a linha. Mas agora, quantos Tetris você já jogou? Eu não tô falando das imitações não. Aquele que parece, aquele que é um puyo, que foi baseado em
Eu tô falando de Tetris. Se liga do filme Pelé Eterno? Tetris merecia, não? Tetris Eterno. Aí a foto do Tetris. Não, o Tetris não é uma pessoa pra ter a foto do Tetris. Passar o resto da vida como blocos na parede Tetris de sua escolha. Não fizeram. Mas fizeram. Esse aqui é Tetris Forever, que saiu pro PlayStation 4, pro 5, pro Xbox One e pro Series, pro Nintendo Switch e também pros PCs. É simplesmente a história viva da cultura da humanidade, porque não é apenas uma coletânea, é um documentário sobre um fenômeno cultural. Sacaram aí porque que é Pelé Eterno, Tetris Eterno, tudo é documentário. Só que aqui é um documentário muito mais legal, hein? Que tá aqui, ó. Jogando, papai. Inclusive, quando eu peguei no Tetris aqui pra jogar, eu lembrei que no começo de 2024, lá em janeiro, o pivete Wylis Gibson, de 13 anos, que morava lá em Oklahoma, quebrou o recorde de Tetris do Nintendinho, graças a uma técnica desenvolvida por ele mesmo. O cara fez ao vivo durante uma live, brabo demais. Se alguém tiver de chororô aí, dizendo que Tetris não é tão atemporal assim, a prova já chegou faz um tempo, né, meus filhos e filhinhas aí? Putz grilo, um jogo de 1989, 35 anos atrás, um molequinho fazendo história com ele, jogando ainda. Rapaz, é eterno. Bota o Pelé de novo. ABC. Não, assim não. Peraí, Pelé. Pelé. ABC. The mainstream games that are made by the big companies, they take like tons of money and tons of people to make. You know, a game is still just, the core of it is still just a game. So it's great that people can actually make a game with a small crew of people or even by themselves. You know, when I got started in 1983, I made a role-playing game by myself. I did the graphics, I did the story, I did the programming, the basic language program, and the machine language programming. So, you know, those were the days when one person could still make a game. And it, you know, at the end of the day, it's the gameplay. It's the gameplay that makes the game. I love the idea that people can make their own independent games and not have to be part of some giant company. Esse RPG aí que o Hank citou, que ele disse que fez, é o The Black Onyx, lançado em 1984, mesmo ano do Tetris. Foi pro PC 8801. Só que assim, acho que vocês sabem que essa marca é ainda mais antiga, porque Tetris foi um conceito criado pelo Alexei Pajitnov em 1984 para o computador russo Electronica 16, um PC que na verdade era um clone do computador PDP 1123 de 1979. Para vocês terem uma ideia, povão, que não se toca aí, o quanto era precária a tecnologia na época, o quanto eles não conseguiam ainda desenvolver tão bem, não tinha gráfico. Quê? Não tinha um desenhozinho mínimo ali. O que é? Até agora no que não falou o que é. Não tinha nem o King Kong. Vocês se ligam como era o King Kong do Atari, que era quadradão? Bota o King Kong do Atari. Não tinha. Isso aí é tecnologia avançada para isso. As coisas de Tetris eram cochetes. Cochete. Alguém usa cochete hoje em dia na língua portuguesa, meus filhos e filhas? De novo, né? Tô tendo muito filho hoje. Eita, tô uma paredeira. Só que a tecnologia russa era o menor dos problemas, né? Porque naquele momento a União Soviética vivia um regime comunista opressor. Os caras não davam trégua. E aí o designer Hank Rogers quase não conseguiu licenciar a marca dele para Nintendinho e Game Boy em 1989. O cara entrou na União Soviética nesse momento terrível e as autoridades marcaram em cima dele. Até a KGB se envolveu, achando que ele podia ser um espião a serviço dos Estados Unidos. Olha só, acho que muita gente sabe que esses eventos foram retratados no ótimo filme
Tetris, de 2023. Eu até entrevistei o Hank Rogers na época que o filme estava sendo lançado. O cara mesmo, viu? Não é o ator, não é o Taron Egerton, não. É o cara que viveu tudo. O cara que é um dos criadores, podemos dizer assim, né? O co-criador de Tetris. Tem o cara que criou e programou e tem o cara que conseguiu expandir para o mundo. Yeah, there's a lot of Hollywood in the movie. It's based on a true story. And I'm writing the book as we speak. The book will tell it the way it really happened. What happened is that they took a year and a half of my life and squeezed it into 2 hours. To explain some things that happened, they had to do it very quickly. And to get something across in a movie very quickly, you can't really take the time that it took in the real life. For example, the negotiations in Moscow took 10 days. And a lot of things happened during those 10 days. They had to make it all happen in a matter of minutes in the movie to make it into a movie. I got to give them credit. They got the feeling across. I'm very satisfied with the movie. Eu tenho um plano. E eu falo tudo isso pra vocês lembrando que é realmente pra mostrar um jogo novo. Esse jogo que é história, que é coletânea, que é documentário, é um museu vivo. A galera mais retrô vai pensar que é aquele Brick Game. 9.999 jogos! É muito jogo, mamãe! Obrigado por ter comprado isso no camelô! No fim, são 3 jogos repetidos milhares de vezes. Quem passou por esse trauma é trauma, isso é trauma, pai! Seguindo o formato que a gente viu nos últimos anos, criado pelo estúdio Digital Eclipse, além de diversos games presentes pra gente jogar, temos mais de 1 hora de vídeos com as pessoas que puseram seu nome na história pra fazer isso acontecer. E é muito legal, meu povo, porque em Tetris Forever eles resgataram detalhes da época. O criador que eu falei, o Alexei Pajitnov, e o Hank Rogers falam bastante. I didn't like very much PC that time. The colors were too funky, too bright and kind of very unserious kind of stuff. Mas não é só o pessoal no falatório não. Dá pra ver vídeos históricos de feiras de informática e da União Soviética, hoje Rússia, né? Dos anos de 1980. Dá pra entrar na casa dos criadores, povão. E o Pajitnov mostra até que ainda tem uma eletrônica funcionando no meio da sala dele. Isso é muito maluco. É como se fosse um troféu pro cara, o legado dele ali no meio do negócio. Eu entendo o que ele fez. Na parte da jogatina, a decepção é que não dá para acessar os portes de Nintendinho e Game Boy, que são os mais famosos de todos os tempos. Por quê? Você me pergunta? Não é uma coletânea da Nintendo e eles não devem ter liberado nada. Outra ausência marcante é a do arcade de Tetris. Então o jogo mais importante aqui que tá presente é o Tetris original, de 1984. Aquele mesmo, dos colchetes. É uma simulação extremamente fiel ao Electronica 60. Não é uma simples emulação não. E tem diferença, viu? Quando você utiliza só uma emulação, não é a mesma sensação de estar jogando, acreditem. Toda a arquitetura foi recriada do zero para ter a maior fidelidade possível. E é exatamente por isso que não existe emulador que consiga fazer isso tal qual. Continuando aqui a lista, dá pra jogar também o port de MS-DOS de 1985, que era muito compartilhado através de disquetes. Quem viveu a época aí? De computador também tem a versão de Apple II. Fugindo do nome Tetris, tem o Igor, Kyohoban Taikilko, um jogo de Go que o Hank Rogers que fez simplesmente para agradar o CEO da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, que era um jogador de Go nato. O bicho foi mala, ele queria ganhar o respeito do véi, queria lá chegar, Nintendo, vamos lançar o meu joguinho, é um joguinho inocente, vem comigo, baby. Conseguiu, né? Babaçãozinho que deu certo, a babação do bem. Depois tem algumas variantes de Nintendinho, Game Boy e Super Nintendo, incluindo o jogo de Tetris de chapéus, o Tetris, criado pelo Alexei Pajitnov também. Aqui tem 4 versões do Bomb Bliss, que é uma variante do Tetris que você explode peças. E ainda tem o Tetris Battle Gaiden, que foi lançado para Super Nintendo na época. É um dos melhores do pacote. Acho que aqui o Rogers mostrou a paixão dele por Dungeons and Dragons e misturou ela com o Tetris, obviamente. Para
pra finalizar, porque não acabou ainda não, tem um game inédito, Tetris Time Warp. Esse título, além de ser um Tetris em alta definição, também serve como um quebra-galho para quem queria jogar a famosa versão de Game Boy. Olha só a malandragem que fizeram. Tem um modo de jogo chamado Preso em 1989. Essa foi a malandragem. Eles não podiam usar um original do Game Boy, então criaram um clone. Se o modo Preso em 89 estiver ativo, esse clone vira o jogo principal. O modo normal do Tetris Time Warp mostra no meio da sua partida peças que servem como portais, e então por alguns instantes o jogo viaja através dos títulos antigos e depois atira a gente de volta no tempo atual. Vocês sacaram aí como é, né? Tipo, vai para um jogo, depois de entrar no portal, volta para o jogo novo, né? O atual. E por aí vai, fica nessa dinâmica bem legal. Mas, povo, eu acho que Tetris Forever é obrigatório. Quem gosta de videogame, quem realmente gosta, quem não é um hater que fica só tacando hate em jogo novo atualmente, tem muito aí e não joga quase nada. Ou se você é um cara que tem algum preconceito com o jogo antigo, larga isso tudo. Joga Tetris Forever. Tá maturando, ó. Respira a história e seja feliz demais, porque vale. Pra quem não me conhece, aguenta aí, Matheus Barros, sou eu. E hoje a gente falou de muita coisa nova de games, coisas robustas, como eu costumo dizer, porque são jogos que realmente a galera tá comentando muito na internet e a galera quer muito jogar, quem ainda não começou a jogar. Se você não conhece a gente, vai no @canal_uplay, que é sempre cheio de coisa nova em qualquer rede social, TikTok, Twitter, etc. Mas no Instagram é o nosso carro-chefe, você vai lá, tem story, tem coisa nova, tem coisa boa o tempo inteiro. Basta você ir, seguir e curtir lá. Pode mandar mensagem nas DMs, comentar nos posts, nos vídeos curtos e ver os stories que são, ó, mamma mia, viu? Quem não foi ainda no nosso canal do YouTube, deve ir também, viu? É o www.youtube.com/canal_uplay. Lá tem vídeos novos toda semana, vídeos longos, vídeos mais curtos, vertical, horizontal, do jeito que quiser, em cruz, em asterisco, é de tudo que é maneira que a gente tem que tentar fazer aí, porque as tecnologias não fabricam às vezes também, né? Mas vai lá, por favor, não deixa de ir, que é muito bom. E aliás, eu digo a vocês que a gente está fazendo algumas mudanças enquanto os créditos sobem, que vão fazer realmente diferença para quem já acompanha. Acho que tem gente que está notando já que tem umas coisinhas diferentes, mas isso vai aumentar, isso vai trazer a gente para novos públicos, novos patamares, sem deixar o retrô de lado, sem deixar os lançamentos de games de lado, sem deixar o cinema, Marvel, Karate Kid, Cobra Kai, tudo que vocês gostam. He-Man, nunca mais falei, em breve eu vou falar porque o filme tá chegando aí. E é isso, povão. Mais um pra conta, falei pra Dedé hoje, semana que vem tem mais.